Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, dentro de nosso tema, o Apocalipse para todos. Já apresentamos no vídeo anterior todo o conteúdo do primeiro capítulo. Hoje vamos para a introdução. Verso 1. A gente nota aqui neste verso a definição. O que quer dizer Apocalipse? É claro que hoje existe uma conotação errônea em relação ao termo Apocalipse, visto que o livro fala muito de tragédias, sejam tragédias naturais, tragédias militares, guerras, terremotos, enfim, ele vai tratar na sua inteireza de vários tipos de tragédias. Em virtude disto, o nome Apocalipse foi associado a tragédias. Até mesmo na imprensa, quando eles dão uma notícia assim, muito estarrecedora, eles dizem, ali virou um verdadeiro apocalipse. No entanto, não é isto que quer dizer Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. Note que diferença. É claro que dentro desta revelação, conforme já mencionamos, irão aparecer as tragédias. Aqui, nesta introdução, aparecem os seguintes personagens. Em primeiro plano, Deus. Em segundo plano, Jesus. Em terceiro plano, o seu anjo. O anjo do Senhor Jesus Cristo. Em quarto e último plano, João. João que foi o escritor do livro de Apocalipse. Vejam bem, ele foi o escritor, não o autor. Aqui está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Aqui vamos tirar uma outra dúvida. Aqueles que se opõem à divindade de Jesus Cristo e aqueles outros também trinitarianos criam aqui uma celeuma, uma dúvida. Note, quando se diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, aí logo vem a pergunta, então, ou a posição errônea, então Jesus não é Deus. Deus foi a origem do Apocalipse. Tudo estava nas mãos dele. Se ele deu, se essa revelação se originou em Deus,
e ele deu para Jesus. Se subentende que Jesus é ou era um subalterno de Deus. Não, o texto não quer dizer isto. É bom lembrar que Jesus é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus em figura humana. Jesus, o Messias. Jesus, o enviado. Jesus, que nasceu da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi o homem perfeito, aquele em que na sua boca nunca se achou engano. O homem perfeito para salvar o homem imperfeito, o homem pecador. Então, é por isto que vem esta colocação. Ele, como enviado, como homem, recebeu do Pai o Deus Espírito, o Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu a revelação de Deus. Foi dada para ele. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E então vem a finalidade que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui, a finalidade das revelações, a finalidade do livro de Apocalipse. Aqui vem outra pergunta que as pessoas têm dificuldade de entender. Note, aqui está escrito que ele, Deus, deu a Jesus estas revelações para avisar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, inclusive a vinda dele. E já fazem mais de 2000 anos e estas coisas não aconteceram e ele não veio. Entendamos o que quer dizer as coisas que brevemente devem acontecer. Quando olhamos para o Velho Testamento, Velha Aliança, depois Nova Aliança, aliás, anunciada há anos, séculos, pelo próprio Deus. A gente vê também Jesus falando do tempo dos gentios, cujo tempo começou no ano 586 a.C., de Babilônia para cá. E então veio o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, Jesus fala nele aqui em Apocalipse 11:2, quando ali aparece a ordem de se medir o santuário, medir os que nele adoram, mas não meças o átrio exterior, porque ele foi dado aos gentios. Ele será pisado por 42 meses ou 3 anos e meio. Então, este tempo
Jesus está dizendo, falando, o Apocalipse está falando que não haverá outro tempo. Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele estava dizendo do nosso tempo. Ele estava dizendo para aproveitarmos, arrependermos de nossos pecados. Depois da velha aliança, veio a nova aliança, novo tempo. Mas depois que Jesus voltar, não haverá outro tempo. É deste tempo que Apocalipse 1 está dizendo. Mas continuando na introdução, Jesus recebeu do Pai e passou para o seu anjo. Olha que lindo o processo da encarnação. Jesus também tem o seu anjo, cujo anjo passou estas coisas a João, que lá na ilha de Patmos, ele recebeu esta revelação e aliás, o anjo notificou a ele, e ele testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia! Concluindo, então, esta palavra introdutória do livro, os personagens: Deus, Jesus, o anjo do Senhor Jesus e João, o escritor. Amanhã, no vídeo posterior, falaremos sobre as bem-aventuranças para aquele que lê e para aqueles que ouvem e guardam as coisas que estão escritas no Apocalipse. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.